Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 12, nós temos esta escritura: porque Cristo é como um corpo que tem muitas partes, e estas partes, ainda que sejam muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados num só corpo, pelo mesmo Espírito, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Quando a palavra nos traz uma revelação com a grandeza dessa, nós temos que atentar para ela. Há muitas pessoas que preocupam em colocar a minha igreja, ou a igreja, aquela igreja, ou a igreja poderosa, expressões que identificam uma denominação ou apenas uma ordem espiritual para mostrar que aquela é a igreja ideal, a igreja própria, a igreja adequada para que todos estejam nela e assim sejam aprovados por Deus. Quando nós lemos o texto, nós estamos vendo que Paulo está deixando claro, muito claro, que Cristo é como um corpo que tem muitas partes, o que significa que cada agência do reino de Deus na terra é uma dessas partes, porque todas as igrejas formam um só corpo. Todas as igrejas que estão ligadas a Jesus. Não as igrejas que estão ligadas aos preceitos humanos, à ordem humana, aos princípios humanos, às doutrinas humanas, mas aquela denominação ou igreja que tem Jesus como centro da vida, o único autor e consumador da fé, o único responsável pela lavagem dos pecados, pela purificação, pela restauração da vida e pela ligação direta a Deus. Jesus é o centro, ou deve ser o centro de todos os corações que verdadeiramente se dizem cristãos. Nós não podemos introduzir nada paralelo a isso. Portanto, para que nós possamos entender o significado expressivo, Paulo depois ele vai discorrer mostrando que a igreja é como um corpo, que tem muitos membros, mas todos eles atuam numa só função, a edificação desse corpo. Todos os membros trabalhando em uníssono para que esse corpo tenha saúde, tenha força, tenha vitalidade, tenha alegria, tenha contentamento e seja abençoado. Assim, portanto, entendemos a forma que Paulo utilizou o corpo humano para exemplificar o corpo espiritual da igreja. Portanto, a igreja é um corpo, é um organismo vivo, criado por Jesus Cristo. Ele é o centro desse corpo, criado por ele, para que todos aqueles que estão a eles ligados possam ter um só sentimento e um só propósito. Muitas são as funções dadas por Deus a nós, como igreja, para que possamos executá-las. Mas nós temos só um objetivo em todas essas funções: a edificação do corpo. Todos os dons espirituais trazidos do céu, através do Espírito Santo, e dados aos homens para a execução dessas funções, são dons espirituais que têm como único objetivo a edificação do corpo da igreja, não a edificação do indivíduo, como muitos pensam que é, o que torna, muitas das vezes, contendioso esses atos buscados ou introduzidos nas doutrinas dentro das igrejas. Temos também que observar que Paulo está procurando nos trazer um outro princípio importante. Não pode ter contendas no corpo da igreja.
A igreja ela tem que ter uma harmonia, uma sintonia, uma paz espiritual que possa produzir um testemunho autêntico de uma vida brilhante, de um corpo que foi unificado pelo poder de Deus, santificado através da palavra, lavado pelo sangue de Jesus e que agora está sendo coordenado pelo Espírito Santo. Então, contendas e discórdias existindo dentro da igreja só traz destruição e derrota. Também não podemos ter ou permitir que tenha vaidade ou interesse próprio. Todas as vezes que o homem põe na sua cabeça a ideia de ir à igreja com interesse próprio ou para ter vantagens no culto ou naquele princípio de adoração a Deus, ele está caindo em contradição com todos os ensinamentos. Porque cada um de nós é um instrumento de Deus ligado ao corpo para a edificação deste mesmo corpo. Essa deve ser, portanto, a nossa maior preocupação. Nunca permitir que a vaidade ou interesse próprio ocupe o nosso coração nos momentos de nossa adoração. Por fim, todos devemos adorar a Deus. Todos os membros de um corpo ou de uma agência do reino de Deus devem ter um só pensamento: adorar a Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra e responsável por todas as bênçãos sobre as nossas vidas diárias. Também devemos ter como meta e objetivo nesses cultos ou nesses encontros exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé e o consumador da obra da redenção. Também precisamos precisamos viver em união para exemplificar a real presença do Espírito Santo, pois Jesus orou: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E quero que assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Imagine você, quando você entende que você é melhor ou maior do que o seu irmão, ou que você faz uma certa pirraça dentro do próprio templo, impedindo a ação dessa unidade, você está agindo contrário à vontade do Senhor. Portanto, quer obedecer a Deus? Quer andar de acordo com o Senhor? Entenda que Jesus Cristo é um corpo que tem muitas partes. Se você está afiliado a uma igreja, você não é melhor do que ninguém. Você é apenas uma célula dentro desse imenso corpo que foi remido pelo sangue de Jesus. Amém? Sejamos, portanto, adoradores e cumpridores de nossos deveres como servos do Senhor. Deus o abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, unifica-nos, santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.